Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que estamos aqui compartilhando com vocês. Hoje é o nosso último vídeo do mês de julho e espero que você tenha tirado grandes proveitos dos temas aí compartilhados. Logo mais estarei postando os temas do mês de agosto. Espero que venha contribuir com a sua vida e com quem você estiver aí compartilhando esses vídeos. Hoje, então, temos como uma convidada especial a Caroline, que eu gostaria que se apresentasse para a gente nesse momento. Então, tudo bem? Obrigada, Gessamine, pelo convite, né? Acho que a Gessamine está produzindo aí uma sequência de vídeos de bastante qualidade que vale a pena realmente acompanhar, né? Então, eu sou a Carolina, né? Sou formada em Psicologia pela URGS, fiz também mestrado em Neurociências numa universidade na Alemanha, né? E curso de especialização em Terapia Cognitivo-Comportamental. Trabalho como psicóloga clínica tanto em Porto Alegre quanto em Santa Cruz. Mas em função da pandemia, né, estamos atendendo apenas online no momento, né, mas que não deixa de ser um trabalho bastante satisfatório, né, e fico muito feliz, então, de compartilhar esse momento com minha colega de profissão. Ótimo, muito bem. Muito obrigada também por estar dividindo esse momento comigo, na qual hoje vamos estar falando sobre desenvolvendo a habilidade da gratidão. E aí fiquei pensando, quando eu havia feito os temas de cada semana, e me detive a pensar que talvez eu tenha feito mais vídeos com alguns aspectos de dificuldade, de desafio, que por vezes é o olhar que a psicologia se detém mais de maneira cultural. Então pensei, por que não separar alguns temas que são de ordem psicológica, emocional, comportamental e etc., que a gente vai estar vendo hoje, mas que são, de certa forma, mais saudáveis e que ajudam a lidar nesse momento de adversidade, tão quanto algumas estratégias de identificação e percepção, como em outros vídeos a gente falou, daqueles aspectos desagradáveis. Então, por isso, vamos nos deter falando sobre a gratidão. Vamos conversar então um pouquinho aqui sobre definições, sobre como exercitá-la, né? E aí divido contigo a palavra, Caroline. O que tu pensou a respeito desse tema para a gente estar conversando? Bom, em primeiro lugar, né, Mini, fiquei pensando um pouco sobre a definição de gratidão, né, porque ela é uma palavra que, assim como várias outras, né, assume significado diferente conforme o contexto a qual ela está sendo aplicada, né. Então, gratidão, às vezes, é uma palavra utilizada para definir uma virtude moral, uma atitude, uma emoção, um hábito, uma característica de personalidade, né, e ela pode também ser considerada uma estratégia de enfrentamento para lidar com situações difíceis, né? Como essa da pandemia, da quarentena que a gente está vivendo. Mas para nossa discussão aqui, eu pensei em usar o termo gratidão no sentido de apreciação, né, daquilo que é valioso e significativo para cada um de nós. Porque esse sentido mais amplo, né, ele faz com que a gente seja grato não só por algo que alguém tenha feito pra gente, mas também por algo legal que a gente vivencie, né? Um momento de autocuidado, né? O próprio fato da gente estar vivo, né? Já é uma experiência pela qual a gente pode ser grato, né? Pela nossa saúde. Então, eu gosto de pensar gratidão nesse sentido mais amplo, né? Como um estado geral de apreciação para que a gente possa fazer nossa discussão aqui hoje. Ótimo. E fico pensando assim, né? Esse aspecto que pode ser até um paradoxo inicialmente pensado, né? Como falar gratidão nesse momento de pandemia, de tanta diversidade, dificuldade, etc. Mas eu estava lendo até mesmo um post na semana passada que já passamos 120 dias de quarentena, que seriam 40, né? E talvez você aí não pegou o Covid-19, já é um aspecto de gratidão, né? É. Ou que pegou e de certa forma se recuperou,
né? Ou outras adversidades que tenha passado no aspecto financeiro, ficou desempregado, mas aí construiu uma rede de entregas de comida diferente, etc. Então, várias maneiras de ser gratos mesmo nesse momento de adversidade, né? Mas é um exercício fazermos isso, né? Isso, né? E justamente, né, muitas pessoas ficam se perguntando, será que a gente pode falar de gratidão nesse momento, né? Será que a gente pode falar na promoção de emoções positivas nesse momento, né? Na promoção de saúde mental? E, na verdade, é interessante que a gente sabe que a gratidão ela traz vários benefícios, né? A prática contínua de gratidão, né, pode trazer benefícios a longo prazo, como aumento, né, de índices de felicidade, diminuição de sintomas de depressão em pessoas, né, que não têm níveis clínicos da doença, né, então que não têm o diagnóstico ou sintomas severos da depressão, mas pessoas que já tinham níveis baixos, esses níveis ficam ainda mais baixos, né, são pessoas que acabam tendo relacionamentos mais fortes, mais saudáveis, pessoas que são gratas, né, e tudo isso é comprovado cientificamente, né, mas isso não significa que a gratidão seja uma solução mágica para os nossos problemas, né? A gente está falando aqui de pessoas que costumam praticar gratidão continuamente, né? Diariamente. E a gente fica pensando, será que as pessoas conseguiriam ser gratas também neste momento? E, na verdade, muitos desses estudos que mostram esses benefícios foram realizados justamente com pessoas que estavam passando por situações de vida bastante difíceis, né? Mostrando que sim, é possível a gente ter essa emoção, né, de gratidão, promover o hábito de praticar gratidão, mesmo em uma situação como essa que a gente está vivendo. Uhum. E o quanto, de certa forma, né, Carol, isso nos torna até mais fortalecidos, né? Que é poder ver, além da diversidade, um certo ponto de crescimento, né? E de ganho também. Porque por vezes a gente não percebe o quanto, minuto a minuto, a gente tem o privilégio de muitas gratidões. Durante aqui o momento em que a gente está gravando, a gente já teria inúmeras gratidões para citar. Desde das intensas inspirações e expirações que fizemos sem precisar de oxigênio, por exemplo. Enquanto muitas pessoas estão no hospital precisando de oxigênio. Então, são coisas tão simples e tão naturais para gente que não perdeu essa habilidade da respiração e esse dom natural da vida, que de certa forma, por vezes, esquecemos de agradecer. Então, como um exercício importante, até mesmo nas mínimas coisas, de poder reconhecer esses ganhos que temos, instante a instante, né? Com certeza, né? E na verdade, né, alguns estudos que foram realizados sobre gratidão mostram que, inclusive, pessoas, né, que estão com doenças sérias, né, doenças graves, que estão hospitalizadas, muitas vezes conseguem ser gratas, né, pela vida que viveram até aquele momento, né? De repente, pelo suporte social, por mensagens, por recados que as pessoas estão deixando ali, pelos profissionais da saúde que estão tomando conta dessa pessoa, né? Então, inclusive foram feitos estudos com mulheres com câncer de mama em metástase, né? Então, assim, muitas vezes pacientes terminais, né, que ainda assim conseguem praticar gratidão, né? A gente, então, que, como tu disse, está conseguindo respirar sem ajuda de aparelhos, que não está hospitalizado, que ainda conseguimos manter, né, essa parte da nossa saúde física, mesmo diante desse momento de pandemia, que, né, nós temos mais ainda a agradecer, então, né? Mas que é possível mesmo para pessoas que estão em situação, sim, bastante complicada, né? Sim, até o privilégio de um leito, né? Dependendo da localização que está, seja no Brasil ou no mundo, o privilégio de conseguir um leito, de ser atendido, né, já é algo de gratidão. Então, podermos pensar nas suas nuances, porque cada situação é uma situação,
né? E a gente pode tirar aspectos de agradecimento, independente das situações que a gente tiver. Uhum. E que não é necessariamente um trabalho fácil, né? A gente não quer dizer que, bom, ser grato, né? Pessoas que são gratas, que praticam gratidão mesmo em situações muito difíceis, né? Que são ingenuamente otimistas, né? Ou que estão negando, né? Muitos momentos de dor e sofrimento que de fato são bastante complicados e que existem nas nossas vidas, né? Mas que a gente está falando que mesmo pessoas que estão passando por uma situação muito complicada, né, podem muitas vezes, né, se esforçam, trabalham, né, fazem um trabalho bastante cansativo, né, e consciente de ainda assim tentar buscar algo por que ser grato, né? Então fazem esse esforço ativo, né? Não é uma coisa passiva, né? Que bom, ou então eu vou negar todos os meus problemas para pensar coisas pelas quais eu posso ser grato, mas tentar, né, repassar o meu dia mentalmente, repassar a minha semana, né, e realmente tentar procurar fazer uma busca ativa por fatores pelos quais eu posso ser grato. Uhum. Ótimo. E acho bem importante tu trazer isso, assim, né? Porque às vezes tem essa crítica, né? Ai, como é que eu vou ser grato se eu tô numa situação aqui muito difícil? E a gente entende que é uma situação difícil e cada um tem passado por situações bem delicadas. A quarentena tem trazido isso, adversidades de vários sentidos para as famílias e para os indivíduos. Mas é como tu bem está trazendo, assim, mas mesmo diante disso, o que de proveito eu posso tirar? O que de aprendizagem eu tenho tido, né? O que eu tô ganhando, mesmo perdendo? Né? E acho que. Situação que não é ideal, né? O que eu ainda posso ter tirando disso? Uhum. E a gente sabe que isso é possível, né? Porque, bom, como eu estava falando, foram feitos vários estudos com pessoas que estavam passando por situações realmente difíceis, né? Então, a gente sabe que tem estudos, por exemplo, com pessoas que perderam toda a sua casa, todas as suas coisas em função de furacões nos Estados Unidos, onde são realizadas muitas dessas pesquisas, né? E que mesmo pessoas que perderam suas casas, perderam todas as suas coisas, né? Em função de um furacão, por exemplo, como nesse caso, né, conseguem ainda ser gratas pelas pessoas de sua família que sobreviveram a essa tragédia, né? Ou pessoas que foram entrevistadas logo depois do ataque terrorista de 2001, né, que levou à queda das Torres Gêmeas, pessoas que acabaram, né, manifestando várias emoções de raiva, de tristeza, de muito medo, mesmo semanas depois dos ataques, ainda assim elas conseguiam manifestar com bastante frequência a emoção de gratidão, né? Gratidão por elas mesmas estarem vivas, né? Gratidão pelas pessoas que elas conheciam que não haviam sido afetadas, né, por essa tragédia, que tiveram sua vida preservada diante disso, né? Então, a gente consegue ser grato mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que junto com essa emoção, com esse sentimento de gratidão, venham outras emoções também relacionadas à situação que a gente está vivendo, né? Não é porque a gente é grato que a gente não vai sentir medo, que a gente não vai sentir tristeza, né? Mas é uma emoção a mais que a gente pode estar sentindo naquele momento também, né? E que às vezes fica tão escondidinha, né? Uhum. Porque por vezes é mais fácil olhar para o medo, para a raiva, né? Para a tristeza. E como tu bem está trazendo, não é excluí-las, não é não vê-las, mas é dar oportunidade para um espacinho da gratidão. E é um Uhum. exercício, como o próprio nome da nossa conversa de hoje, né? É poder exercitar essa habilidade, porque a gente não nasce grato, a gente aprende a ser grato. E isso é um desafio, porque assim como o músculo precisa ser exercitado, a gratidão e outros elementos de práticas em nível psicológico também precisam ser exercitados. E a gratidão é uma delas. A gente precisa poder colocar isso em prática no nosso dia a dia e exercitar esse aspecto, senão vai ficar atrofiado.
Exato. E por que que ajuda, né, a prática contínua da gratidão, né, nesse sentido de exercitar a longo prazo, continuamente, todos os dias, né, para poder usufruir dos benefícios, né, dessa prática? Por que que isso funciona? Porque a gente está treinando, né, Gissamine, o nosso cérebro a escanear o nosso dia, a escanear a nossa semana, buscando por aspectos legais que aconteceram, né? Por aspectos positivos que aconteceram, por aspectos pelos quais a gente é grato, né? Então, se a gente, por mais difícil que seja, a gente consiga fazer esse esforço de procurar esses elementos diariamente, a gente está treinando o nosso cérebro a tentar para essas coisas durante o dia. E isso vai acontecendo de forma cada vez mais natural, cada vez mais automática. E é por isso que a longo prazo, né, a prática da gratidão melhora o nosso humor e, consequentemente, melhora a nossa qualidade de vida, né? Melhora os nossos relacionamentos, porque, bom, se eu sou grata, né, pelo que meu namorado, meu pai, minha mãe, meu cachorro fez por mim, né, e eu expresso essa gratidão, é muito mais provável que essa pessoa me ajude novamente quando eu preciso, ou que esteja lá para compartilhar um momento legal comigo, né? Uhum. Então, a gente sabe que a prática da gratidão a longo prazo ela traz esses benefícios, justamente por exercitar, né, a nossa busca por esses elementos pelos quais a gente é grato. Uhum. Uhum. E aí, Carol, eu vou te perguntar, quais são então esses exercícios que a gente deve estar fazendo para estimular esse aspecto? Então, né, Gessamine, tem vários exercícios bastante reconhecidos, né, que a gente pode fazer para estar inserindo a prática de gratidão no nosso dia a dia, né. O primeiro deles que eu vou comentar, ele é bastante conhecido, né, bastante pesquisado também, né, na área de psicologia positiva, ou seja, na área da psicologia que estuda justamente a promoção de emoções positivas como a gratidão, né, que é o exercício chamado Três Coisas Boas, né. Então, é um exercício que consiste em todos os dias, no fim do dia, a gente listar três coisas boas que aconteceram com a gente naquele dia e refletir um pouco sobre elas, né? Se ocupar de fato em pensar sobre essas situações que ocorreram, né? Sobre esses momentos pelos quais a gente é grato. Né? Então, a gente pode, de repente, refletir sobre os motivos que podem ter levado a gente a experienciar aquela situação pelo qual a gente é grato, por exemplo. Né? E nesse momento de pandemia pode ser difícil a gente começar a pensar três coisas boas que aconteceram com a gente durante o dia, né? Então, algumas ideias para a gente começar poderia ser, por exemplo, a gente agradecer por epidemias desse tipo não serem tão comuns, né? Por toda essa infraestrutura, todo esse conhecimento que a gente está tendo que desenvolver agora para lidar com a pandemia da Covid-19, que a gente está nos preparando, né, para lidar com outros vírus, com outras doenças. Né? Então, a gente pode ser grato por isso não ser tão comum e por esse preparo que a gente está tendo para lidar, né, caso pandemias desse tipo venham a ocorrer novamente. A gente também pode ser grato por todos os cientistas, né, que estão aí doando o seu tempo para tentar descobrir uma vacina, tentar encontrar alguma medicação, né, tentar encontrar uma solução para isso que a gente está vivendo agora. A gente também pode ser grato aos profissionais da saúde, né? Que a gente está vendo muitos movimentos muito legais, as pessoas agradecendo os profissionais da saúde que estão se colocando em risco para cuidar da gente nesse momento, né? A gente também pode ser grato às pessoas que a gente ama, né? Que estão mantendo contato com a gente, que estão nos dando suporte, né? Mesmo durante a quarentena, né? A gente pode de repente estar até agradecendo as pessoas, né? Por ter saudade das pessoas durante a quarentena. Né? A gente ter de quem ter saudade é algo muito importante, né? É sinal de que existem pessoas importantes na nossa vida, né? Então, esse seria um exemplo de exercício, né? E essa técnica, ela pode ser feita, inclusive, em família, né? Ou com as pessoas que estão contigo em casa, né? Muitas vezes, em vez da gente ir todos os dias, antes de dormir, anotar coisas pelas quais eu sou grato, a gente pode, de repente, né, tá criando, inserindo isso em algo que a gente já faz rotineiramente, né? Então, de repente, comentar coisas pelas quais eu sou grato antes de certa refeição, né? Pedir para que cada pessoa da família ou pessoas que moram junto, né, que cada uma comente aquilo pelo qual é grato, é uma forma de iniciar um assunto também, né? E ao mesmo tempo já inserir
a prática da gratidão atrelada a algo que a gente já faz diariamente. Ótimo. Vou fazer uma autorrevelação minha agora aqui. Eu tenho o meu, ó. Esse é o meu potinho da gratidão. Olha que Que amor. faz uns 3 anos, que é uma prática que eu realizo todo ano. Então, todo dia eu coloco ali alguma gratidão que ocorreu naquele dia. Não são 3, mas são só uma, porque senão não vai caber, vou ter que botar um monte de potinho desses. E às vezes eu fico socando ali as folhinhas para caber mais. Mas e aí no final do ano, né, após estar isso que já está bem cheinho aqui, no final do ano eu abro o potinho e vejo todos os pontos ali que eu fui grata ao longo do ano. Como tu disse, algumas coisas são amplas, né? Algumas coisas em nível, por exemplo, em relação aos outros, e outras coisas são bem simples. E coisas que, por exemplo, às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, eu lembro de uma que eu coloquei esse ano, foi pela lua bonita que eu vi. Uhum. Né? Então é algo simples que naquele momento eu pude apreciar e agradecer pela oportunidade de estar tendo aquele momento de contato com a natureza, mesmo sendo pela minha janela. Então, são coisas variadas que vão entre outros, entre a natureza, etc., mas que de certa forma preenchem aí diariamente até o final do ano eu poder abrir o potinho e ver todos esses pontos em que de alguma forma me fizeram felizes, né, durante esse percurso, mesmo que um percurso bem desafiador como esse 2020 tem sido para gente, mas poder olhar esses pontos que fizeram parte também do ano. E que legal, né? Que legal, que bom, o potinho, né, já tá quase cheio, nós estamos em julho, né, e o pote já tá quase cheio mesmo em 2020, esse ano tão complicado, né? E eu acho que tu tocou num ponto muito importante, né, que a gente não precisa ser grato por coisas extremas, né, tipo, hoje eu ganhei na loteria, né, hoje eu derrotei um câncer, hoje eu conheci o amor da minha vida, potencialmente, né? A gente pode ser grato por coisas pequenas também, né? E que às vezes são justamente as coisas que fazem diferença, né? A gente poder notar o simples também, né? E isso que tu comentou de bom ser grato pela lua, né? Que como isso te fez se sentir mais conectada à natureza, né? Eu acho que esse ponto também é muito importante da gratidão. Quando a gente está focado em coisas pelas quais a gente é grato, isso amplia o nosso sentimento de conexão com algo maior do que a gente, né? Inclusive a gratidão, a prática de gratidão está muito relacionada à fé e espiritualidade, né? Mas não só pessoas que têm uma religião, né, ou que praticam, né, tem uma prática de espiritualidade maior, que conseguem fazer, né? Todo mundo consegue praticar a gratidão e ela consegue, então, ampliar esse nosso senso de conexão com algo maior. E isso é uma variável muito importante da resiliência, né, sobre a qual tu já fez um vídeo que eu recomendo o pessoal de olhar também, tá muito legal, né? Mas que para a gente retomar um pouquinho aqui, né, a resiliência, ela se refere a essa capacidade de cada pessoa de lidar com problemas e superar obstáculos sem que isso acarrete maiores danos psicológicos para a pessoa. Né? Então, essa habilidade de conseguir lidar com momentos difíceis sem se deixar tomar por eles completamente, né? E é justamente essa habilidade que está sendo muito exigida da gente nesse momento, né? Da gente poder superar os obstáculos que a pandemia tem nos impondo, né? Poder lidar com emoções difíceis que ela está trazendo, né? Poder lidar com situações muito difíceis de perda da saúde, perda de um emprego que ela está trazendo, né? Perda talvez de um ente querido, muitas vezes acontece também, né? E é a resiliência que nos ajuda nessas situações. Então é muito interessante que a gratidão, né, está atrelada a essa habilidade de resiliência e que, como a gente está vendo, a gratidão é uma prática que pode ser desenvolvida e, consequentemente, contribuir com a nossa resiliência, né? Então, não só é possível, sim, a gente sentir gratidão,
mesmo num momento difícil como a pandemia e em outros momentos difíceis da nossa vida, como a prática dessa emoção, dessa habilidade, como a gente vê, tem vários sentidos, né? Nos ajuda a atravessar essa situação difícil também. Uhum. Ótimo. Muito bem, a conversa está boa, mas o nosso tempo já chegou ao fim. Queria agradecer a Caroline por estar dividindo esse momento, fechando com chave de ouro, sendo grata pelo mês de julho dos vídeos que tivemos, então, exercitando aí com ela a respeito do tempo aí que a gente já fez de vídeos e que mês de agosto temos mais temas com mais convidados e espero ver vocês nos próximos vídeos e em breve estarei divulgando os novos temas. Fiquem ligados nas redes sociais que ainda essa semana eu estarei postando os próximos assuntos, tá bom? Tchauzinho, até a próxima! Tchau, tchau!